Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Unip, do Grupo Objetivo Unip, hoje uma live da Unip. É sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, né? Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento, a gente consegue aqui pela plataforma digital estar dentro da casa de vocês e poder realmente compartilhar conhecimento. Bom, a dor crônica, né? Quem não reclama de dor? Tem sempre alguém reclamando de dor. E a dor crônica, ela afeta o nosso bem-estar físico, emocional e social. Ela pode roubar o nosso sono, ela pode roubar a nossa energia e muitas vezes acaba causando ansiedade e depressão. No entanto, os fisioterapeutas, eles podem desempenhar um papel fundamental para ajudar nesse tratamento da dor crônica. E com um plano de tratamento correto, é possível reduzir bastante o desconforto e até evitar alguma sequela. Então, a nossa live de hoje é essa, né? Para falar sobre a fisioterapia no cuidado de pacientes com dores crônicas. Nós convidamos o diretor adjunto do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista, Unip, coordenador-geral do curso de fisioterapia, das clínicas de fisioterapia e do programa de pós-graduação Lato Sensu em fisioterapia da Unip, o professor Cristiano Baldão. Olá, professor, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Olá, Silvia, muito prazer estar aqui com você para falar de um tema tão importante, um tema que eu gosto muito, um tema que, com certeza, a gente vai conseguir levar informações super relevantes para profissionais da área da saúde, para alunos da área da saúde e também para pacientes, né, que sofrem tanto, como você brilhantemente fez a abertura. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. O prazer é todo nosso, professor. Bom, vamos começar definindo o que é uma dor crônica, né? E como a gente pode evitá-la. Bom, eu vou pedir licença 5 segundinhos para a gente começar falando um pouquinho da definição de dor, porque a dor crônica é um tipo de dor, né? Tá. Então a gente começa falando um pouquinho sobre a dor, até porque, bem recentemente, a gente teve uma modificação na definição oficial, aquela que é trazida pela Associação Internacional para os Estudos da Dor, e que muitas vezes é aquilo que dita, né? Como é que a gente oficialmente vai definir a dor. Embora, claro, a dor é algo tão comum na nossa vida, e por incrível que pareça, ainda bem que a gente tem esse sistema de alarme, não é? Porque verdade. De uma forma mais simples, mais popularesca, né? A dor nada mais é do que um alarme para indicar para a gente que alguma coisa não vai bem. É uma forma que o nosso corpo nos mostra que está na hora da gente dar atenção para alguma coisa que não está indo bem, antes que aquilo possa piorar. Isso acontece com alguma frequência, né? E esse ano, depois de muitos e muitos anos, a IASP, que é essa associação internacional, resolveu, a pedido de muitos pesquisadores, clínicos, profissionais da saúde do mundo inteiro, fazer uma revisão naquilo que se tinha como definição de dor. Por quê? Porque até então, alguns anos atrás, a gente ainda olhava para a dor com um modelo muito biomédico, que a gente diz, né? Um modelo onde a gente vai procurar causa e efeito. Eu tenho uma lesão aqui, eu vou ter uma dor assim. Tive uma dor ali, eu vou ter uma dor um pouco diferente. Só que com o avançar das pesquisas, com o avançar dos nossos conhecimentos com relação à dor, muitas outras facetas dessa dor vieram surgindo. E por conta disso, os pesquisadores clínicos, enfim, a comunidade da saúde viu a necessidade de pedir uma revisão dessa definição. E hoje, essa definição ela é trazida pela IASP, né, da seguinte maneira, dizendo que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante à associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Quando a gente fala assim, fica um pouco até complexo, muito técnico, né? Então, para a gente trazer mais para o nosso dia a dia, a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor o que é essa definição. Primeiro, a dor ela é uma experiência que ela é sensorial, é verdade, mas ela também é emocional, né? A dor, eu posso ter dor em decorrência de emoções,
Vamos pensar aquela pessoa que sofre traumas psicológicos ao longo de um grande período da vida. A gente pode descartar, dizer que essa pessoa não sente dor, não sofre por conta daquela sensação? Com certeza não. Então, a gente passa a olhar por um modelo que hoje a gente chama de modelo biopsicossocial. Sim, a gente mantém esse olhar de causa e efeito biológico, né, biomédico, mas também a gente começa a ter um cuidado maior, olhar para essas pessoas que sofrem de dores, tanto do ponto de vista psicológico quanto social. E ela pode ou não estar associada a uma lesão tecidual. Isso que eu acho que é um dos grandes avanços. Porque é o que você falou, pode ser emocional, né? Exatamente. E sabe, Silvia, com o decorrer do tempo, e aí é que a gente entra na questão da dor crônica, a dor crônica ela está incluída nessa definição, mas ela é classificada como crônica a partir do momento que essa dor ela é mantida ou fica reaparecendo por pelo menos 3 a 6 meses. E nesse caso, a gente já começa a ter algumas inovações, né? Se a gente parar para pensar, acredito que 5, 6 anos atrás, existiam alguns conceitos dentro da dor que a gente nem falava ainda, né? E hoje a gente já avançou bastante. Por exemplo, a gente já vê que a dor crônica, ela não é mais só um sintoma, porque muitas vezes a gente considera a dor como um sintoma, considerava a dor somente como um sintoma. Vou dar um exemplo. Ah, não é mais? Ela continua sendo, né, um sintoma, mas ela pode ir além. Ela pode ser uma doença em si. Hoje, a dor crônica, por muitos pesquisadores e por muitos clínicos, ela deixa de ser considerada só um sintoma, só um sinal de que algo não vai bem, e passa a ser considerada uma doença, com um desenvolvimento todo próprio. Porque a gente descobriu, né, ao longo desses anos, que um paciente que tem uma dor aguda, que é aquela dor que aparece no começo, que normalmente ela está relacionada a uma lesão. Um exemplo, estava correndo hoje à tarde e, infelizmente, encontrei um buraco na minha frente e sofri uma entorse de tornozelo. Torci meu tornozelo. Aquilo vai esticar os meus ligamentos, vai esticar os meus tendões, a cápsula articular, que é um tecido que tem em volta da articulação. Nesse estiramento, vai gerar ruptura de algumas fibras, vai ter processo inflamatório, edema e a dor. Então, a dor aí é um sintoma de que eu tive uma lesão traumática. Só que, em algumas condições, quando essa dor aguda, ela não se recupera no momento previsto ou da forma prevista e ela fica ali permanente, ela começa a gerar modificações cerebrais. E a partir daí, independentemente de eu ter uma lesão ou não, eu posso continuar sentindo aquela experiência desagradável. Né? E aí, o doutor, o professor, aí a pessoa, ela se apodera da dor. Então, é a minha dor nas costas, a minha dor no joelho, a minha dor no pé, e ela fica para sempre. Minha, não é isso? Se apodera da dor. Exatamente. Tanto que hoje, quando a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as modalidades de tratamento, uma das coisas que a gente mais busca incentivar os pacientes, né, é conhecer de verdade a dor que ele tem, o porquê é que ele está passando por aquilo, ele ou ela está passando por aquela situação, e encorajar essas pessoas a voltar a fazer as atividades. Porque, além dessa pessoa se apoderar dessa dor e dizer, né, com esse cuidado todo que você apresentou, a minha dor, o meu problema, aquilo que me acompanha, ela começa a ter medo de realizar movimentos, ela começa a catastrofizar, que a gente fala, ela começa a olhar para o futuro e prever coisas horrorosas por conta daquela sensação. Então, hoje, isso é uma das preocupações que a gente tem no tratamento de um paciente com dor crônica. E como é que o fisioterapeuta pode ajudar no alívio dessa dor? Olha, Silvia, hoje eu acho que uma das coisas que mais evoluiu na fisioterapia foi o trabalho com pacientes com dor crônica. Primeiro porque a dor crônica ela é muito comum, né? A gente tem estudos que mostram para a gente que em torno de 20% das pessoas, né, no mundo sofrem de algum tipo de dor crônica. A gente sabe que 15 a 20% de todas as consultas médicas são decorrentes de presença de dor crônica, além de problemas outros. Por exemplo, tem um estudo super interessante que foi publicado ano passado por um grupo australiano, mostrando que pacientes com dores crônicas, por exemplo, têm 90% mais de chance de ter problemas cardiovasculares por conta dessa dor e por conta de tudo aquilo que ela gera
sistemicamente, né, e psicologicamente nos pacientes. O risco, por exemplo, de um ataque cardíaco passa de 100% a mais nas pessoas que têm dor crônica do que não, de acordo com esse estudo. Então, dado que é muito frequente, as pessoas sofrem demais por conta desse acometimento, naturalmente, os custos para o Estado, para o tratamento de pessoas com dores crônicas, é elevadíssimo. Então, é um assunto que, dentro da área da saúde como um todo, tem tomado uma relevância, um protagonismo muito grande. E não é diferente na fisioterapia. Na fisioterapia, a gente tem estudado bastante também. E a gente acabou evoluindo bastante os nossos conhecimentos, a nossa forma de abordagem tem mudado significativamente. E aí, talvez a gente precise fazer algumas ponderações para a gente poder falar um pouquinho como a fisioterapia trabalha, né? Tá. A físio é uma das profissões da área da saúde que trabalha sempre pensando no uso de recursos físicos, seja o exercício físico, campos eletromagnéticos, laser, ultrassom, ambiente aquático, enfim. A gente não tem como arsenal terapêutico o medicamento como uma ferramenta primária do trabalho do fisioterapeuta, né? Claro que a gente, sempre que o paciente tem sido medicado pelo seu médico que o acompanha, quando ele já chega para a gente com acompanhamento médico, e no caso de dores crônicas isso é bastante comum, é óbvio que a gente vai sempre tentar entender que tipo de medicação ele está fazendo uso para ver como aquilo pode influenciar nos recursos que a fisioterapia tem. Tá. Mas, via de regra, né, geralmente a gente vai olhar primeiro quais são algumas características clínicas que podem sugerir que talvez a fisioterapia não seja o melhor tratamento, porque eu posso ter alguma coisa mais séria. Por exemplo, um paciente que tem histórico de já ter tido malignidade, já ter tido câncer em outros momentos da vida. Ou, de repente, um paciente que chega para a gente, começa e explica para nós que ele tem tido uma perda de peso não intencional, sem ele querer perder esse peso, sem conseguir explicar o porquê. Ele refere que ele tem dor noturna atípica, uma dor muito intensa. Então, situações como essa nos levam a pensar que ele pode ter algo além do que uma lesão somática. O que eu quero chamar de somática aqui? Uma lesão no corpo, de uma forma geral, ou uma lesão num nervo especificamente, e pode ter algo mais grave, que pode colocar risco à vida. Então, nesse caso, a gente encaminha para especialistas que tratam dessas doenças graves, com risco de morte ao paciente, para que seja feito um estudo melhor e ver se realmente a fisioterapia é o caminho. Mas na maior parte das vezes, isso vai acontecer, graças a Deus, né? A minoria, mas super pequenininha mesmo dos pacientes é que tem esses problemas mais graves. A maioria deles não são problemas mais graves, que a fisioterapia talvez seja uma das principais formas de tratamento. E aí, talvez a gente tenha que pensar em quais são esses principais casos de dores crônicas que a gente se depara no dia a dia clínico, né? E talvez, e aí eu trouxe aqui uma proposta da gente conversar um pouquinho de cada uma delas, porque a gente pode ter informações valiosas para esses pacientes, né? Ótimo, ótimo. Então, por exemplo, se a gente for pegar o campeão de procuras nas nossas clínicas, justamente... Qual é o campeão? É a lombalgia crônica. A lombalgia não específica crônica, que é aquela dor nas costas, na região baixa das costas, em que não tem uma causa específica. A gente não sabe qual é a dor. Ela postura, tem tanta coisa que pode acontecer, né? Exatamente. Então, e muitas vezes a gente não vai chegar a essa conclusão de qual é o motivo. Esse é o paciente mais frequente para a gente nas clínicas de fisioterapia, né? E a fisioterapia evoluiu muito, e a gente tem muita coisa que hoje, eu acho que aqui, a gente vai cumprir um papel social muito importante, Silvia, porque muita coisa que se diz e muita coisa que se encontra em sites abertos na internet só reforçam informações que são nocivas ao paciente, que geram até uma palavrinha esquisita, né? A gente chama de nocebo, que é dizer para o paciente algo que vai levá-lo a ter ainda mais restrições a atividades que são normais, por conta de informações que, na maior parte das vezes, hoje a ciência não consegue
suportar mais. Então, Você vou te diz dar quando a pessoa vai sozinha procurar dor de alguma coisa na internet, é isso? Isso, Tá. e hoje, o que a gente virou? A gente brinca, né? A gente fala que a gente virou a segunda opinião. Porque todo mundo já É tem a primeira verdade, opinião do sim. Dr. Google. Né? Todo mundo já vai lá, dá uma olhadinha no É. Google, e quando chega para a gente, já chega com um pacote de, ainda mais dor crônica, que é uma coisa que o paciente já sofre há algum tempo, ele chega com um pacotão de exames para a gente, e já Uhum. chega com um monte de informação que ele achou no Google pedindo uma segunda opinião para a gente. Né? É. E isso, para quem tem dor crônica hoje, é uma das coisas que a gente mais tenta orientar. A gente fica remando contra a maré, porque são informações científicas recentes, e para você vencer o status quo, né, aquilo que todo mundo fala há muitos anos, é difícil você mudar a cabeça das pessoas. Mas eu vou te dar Tá. alguns exemplos típicos. É Vamos lá. super comum a pessoa chegar lá para a gente com um pacote de exames, e entre eles a gente ter lá uma ressonância magnética, radiografias, etc. Bom, o que acontece? Muitas vezes, se a pessoa chegar lá com uma radiografia, você vai olhar, ela fala, olha só aqui, doutor, eu tenho aqui um monte de bico de papagaio. Olha só, eu estou com uma curvatura toda errada da coluna. Olha só, eu tenho desvio na coluna. Né? E me disseram que eu estou com uma coluna de alguém de 90 anos, eu tenho apenas 65. Bom, Tá. a primeira coisa é que quando a gente olha para a ciência e a gente faz exames de imagem para diferentes pessoas que têm dor e que não têm dor, e compara essas imagens, muitas pessoas têm imagens de lesões com desvios, deslocamentos, hérnias, bico de papagaio, e não tem absolutamente nenhum sintoma. Uhum. Na verdade, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que, às vezes, a pessoa ela tem uma dor que pode não ser por conta daquilo que está mostrando no exame. Ah, mas Cristiano, mas se ela tem um bico de papagaio, não tem um nexo causal aí? Óbvio, teria se eu fizesse exames em pessoas não sintomáticas e nessas não sintomáticas não houvesse esses bicos de papagaio. Mas, Cristiano, às vezes a pessoa se cuida, né, bastante, tem todos esses desvios que você fala, se cuida, pratica exercício e tal, e aí não tem dor. Exatamente. Então, o problema, muitas vezes, não está numa possível alteração anatômica da estrutura da coluna. Está na forma como ela lida com isso. Com isso, Aham. exatamente. Então, eu vou te dar um outro exemplo, né? Isso é super comum. O paciente chega para a gente na clínica, olha, doutor, não consigo andar, não consigo fazer nada, eu tenho uma hérnia de disco. Aí você chega para ele e fala assim, pô, vamos tenta agachar para eu ver. Não, você tá louco, eu não posso me mexer, não posso agachar. Olha o psicológico. Então, Não pode. Já falaram para ele que não pode. não pode, e aí pronto, aquilo vira uma regra. E qual que é o grande problema, Silvia? O corpo humano, ele foi criado para se movimentar. Toda vez que a gente começa a restringir o nosso movimento, a gente vai piorar, seja por qualquer motivo. Então, quando essa pessoa passa a fazer menos movimentos, passa a não fazer mais força, não fazer mais atividade, o que começa a acontecer? Automaticamente, Atrofia, né? Vai começa a atrofiando. atrofiar. Exatamente. A musculatura começa a ficar mais fraca, a musculatura e outros tecidos moles, ligamentos, tendões, cápsulas, começam a se encurtar, enrijecendo o corpo. Os líquidos que estão presentes nas articulações, para permitir com que o movimento seja mais natural, né, começa a diminuir ou começa a se tornar mais viscoso. Então, vai tendo uma série de alterações que geram pioras naquele quadro e que o movimento poderia reverter. Então, hoje, a nossa grande preocupação é mostrar para o paciente que ele tem uma coluna, por exemplo, já que a gente está falando em dor lombar, né? A coluna dele é super forte. Não é um movimento qualquer que ele vai fazer que vai tirar do lugar, que vai fraturar, que vai deslizar, que vai pinçar. Não é assim. É claro que quando o paciente chega com dor para a gente, e aí eu acho que entra a expertise do profissional, a boa formação, você vai fazer uma boa avaliação para saber em que fase dessa Tá. evolução o paciente se encontra, para identificar Uhum. o que ele pode fazer neste momento. Então a gente vai incentivar o paciente a fazer o movimento. Hoje a gente sabe que uma das piores coisas que um paciente com dor lombar crônica pode fazer é ficar em repouso. E É muitas vezes verdade.
É a pior Verdade. coisa. Muita gente ainda continua naquele tratamento ortodoxo, antigo, que hoje já não tem mais suporte na ciência, de dar um analgésico e mandar o paciente repousar. O que acontece? Por vezes esse paciente piora. Você Por... sabe, o professor, eu tenho vários problemas de coluna, de tudo. Eu não tenho dor por quê? Eu tenho dor, sabe quando eu tenho dor? Eu tenho dor quando eu não faço exercício. Eu sempre Exato. falo para as pessoas, quando eu não me movimento por algum motivo, eu tenho dor. Então, muito do que a gente aprende, né, até com um monte de fisioterapia que eu já fiz, é justamente lutar contra essas dores crônicas, né? Agora, ela pode ser evitada? A dor crônica pode ser evitada? Não, né? Pode, porque pense o seguinte, olha, a dor crônica, ela pode vir por praticamente 3 caminhos, tá? Um caminho é o caminho que eu tive uma lesão, como aquele exemplo que eu dei, eu estava correndo, fiz uma entorse de tornozelo, distendi o meu ligamento, isso gerou um processo inflamatório, edema, uma série de produtos químicos do processo inflamatório que ficam ali, que irritam o meu sistema nervoso, que é responsável por levar essa informação dolorosa para o meu cérebro, essa informação vai subir, o meu cérebro vai captar, vai interpretar e vai falar, olha, está doendo desta forma, nesta intensidade, naquele local. Ok, qual que é a situação normal disso? O normal é que a gente trate aquele tecido, ele se recupere e, portanto, tudo aquilo que estava anormal, edema, inflamação, vá desaparecendo e, naturalmente, você vai deixando de ter esses disparos de dor e essa dor desaparece. Quando você não trata direitinho, aquilo pode ficar ali recorrendo e aí se torna Uhum. crônica. Então, a primeira coisa é, dependendo do tipo da causa de uma dor aguda, é tratar corretamente no momento correto. Às vezes a gente vai deixando, porque a gente faz um monte de coisa ao longo do dia. Ah, foi só uma entorse de tornozelo. Ah, foi só uma Vai distensãozinha na... piorando, né? Vai E aquilo piorando. vai piorando, e você vai dando aqueles estímulos repetitivos, e isso começa a modificar o teu cérebro, padrão de funcionamento e até alteração anatômica. A gente já tem estudos demonstrando. Então, a primeira coisa é tentar, sempre que possível, tratar de forma adequada as questões que geram dores agudas. Esse é o primeiro caso. Agora, nem só disso, né, a gente tem dores. A gente pode ter dores, por exemplo, que são dores provenientes de lesões de nervos. Vou te dar Uhum. sei lá, tive uma lesão, né, um trauma, caí da moto, pronto. Um trauma que é super comum. Caí da moto, distendi o meu pescoço, aqui está saindo um monte de nervo daqui da minha região cervical, eu distendi, aí não consegui fazer uma boa recuperação, eu começo a ter aderência desse nervo, começo a ter algumas lesões ali que não curam, e aquilo vai ficando hipersensível, começa a latejar, começa a formigar, começa... Então, eu preciso cuidar. Se eu não cuidar, posso evoluir para uma dor crônica, né? E tem aqueles casos, Silvia, que eu acho que é o que mais a gente aprendeu, né, nos últimos anos, em que eu não tenho uma lesão real visível. Vamos pegar um exemplo de pacientes com fibromialgia. Não sei se você já ouviu ou conhece alguém com essa doença, né? Ela é uma doença que ela tem vários pontos de dores no corpo, a pessoa se fadiga rápido, tem problema para dormir, ela vai minando. Só que se você pode fatiar essa pessoa, procurar lesão, você não Não encontra, acha? né, Porque não sabe lesões, onde é, né? né? Existem outros fatores que estão gerando essa dor. Então, o que a gente faz? Além daquelas 2 primeiras situações que a gente citou, de sempre tentar curar aquilo que é agudo da melhor forma possível, a gente tem que buscar manter o movimento, né? Certo. Claro, respeitando sempre aquilo que a gente chama de bandeiras vermelhas, aqueles sinais que, pô, isso aqui está me indicando que pode ter um câncer, uma doença mais grave, uma fratura, uma infecção grave, um paciente com muita febre. Então, calma, a gente não vai colocar para movimentar em situações como essa, porque eu posso piorar o quadro do paciente. Mas, descartadas as possíveis causas mais graves, o movimento sempre vai ser muito importante, né? E outras questões que eu acho que vale a pena a gente comentar. Por Todos exemplo. nós devemos conhecer pessoas que sofrem de dor crônica, porque, como eu disse, é muito comum. E quando você tem a oportunidade, Silvia, de sentar com essas pessoas e, de fato, ser ouvido, dar ouvido para ela e deixá-la conversar com você sobre aquela dor, o que essas pessoas mais sofrem? Como é uma dor constante, que vai minando,
né? Como você disse, pode levar a depressão, pode levar a ansiedade, a irritação, perda de sono. E tudo isso vai gerando uma série de outras consequências. Você não consegue mais trabalhar bem, você não consegue se Uhum. relacionar bem com as pessoas, seja É. com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, você começa a ficar uma pessoa antissocial, tem pessoas que perdem o emprego por conta disso, porque já começam a perder a sua capacidade de produção, enfim. Quando você conversa, qual que é a principal angústia desses pacientes? Doutor, eu fiz 200 exames, não aparece nada. Ninguém sabe o que eu tenho, minha dor não melhora. Ninguém acredita no que eu falo. É. Então, para nós que trabalhamos com pacientes com dores crônicas, a primeira coisa que a gente se preocupa é em criar um vínculo profissional da saúde, paciente, para demonstrar que a gente de fato se importa com ele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que independentemente dos exames dele mostrarem lesões ou não, nós acreditamos no que ele está falando. Porque Olha a que dor é legal. sensorial. E ela é real. Nessas pessoas, essa dor, ela é real. Sim, A sim, gente, com certeza. a gente tem várias ferramentas clínicas para avaliar e investigar isso. Se uma pessoa chega na clínica para a gente, tentando falar que está com uma dor e que não está, eu não preciso de mais de 10 minutos para poder descobrir que aquilo é uma estratégia. O que acontece, é claro. Mas a gente não pode pegar a minoria das pessoas que, por vezes, vão para um consultório, tentar algum tipo de laudo, alguma coisa que ele incapacita para o trabalho, por exemplo, sem ele estar incapacitado, e achar que as pessoas que sofrem de dores crônicas passam por isso, porque isso é absolutamente mentira. A maioria esmagadora dos pacientes que referem dores crônicas, de fato, sofrem demais. E elas passam Sofre por um muito. processo social, entende? É Então, por verdade. isso que a gente hoje olha muito esses fatores psicológicos e sociais. E daí, o que se fala muito hoje na ciência, a importância da gente trabalhar de forma multidisciplinar. Hoje, uma pessoa que tem uma lesão, uma dor, sofre de dor crônica, muitas vezes é indicado que ela tenha o seu momento com a fisioterapia, o seu momento com a nutricionista, o seu momento com o psicólogo, o seu momento com o médico. Esse vínculo é muito importante, né, Cristiano? O vínculo é como se fosse aquele médico antigo, né? Aquele médico que ouvia a gente, principalmente em relação às nossas dores, né? Agora, o que há de novo no tratamento para dor? Que a gente Bom, pode contar aqui para os nossos eu acredito. telespectadores. Sabe o que eu acho, Silvio? Eu acho o seguinte: novo, a gente tem pouca coisa de recurso, assim, pensa assim, nossa, surgiu um equipamento, surgiu. O que eu acho que tem de mais novo é o raciocínio. É um raciocínio clínico, olhando para uma tríade biopsicossocial, né? Onde, naqueles casos em que a gente excetua casos com risco de morte ou coisas que podem agravar, como fraturas, infecções, etc., ter essa atividade física, ter esse olhar de empatia, mostrar para o paciente, incentivá-lo a fazer aqueles movimentos que ele tem medo de fazer. Assim, Claro, ele tem medo, que a gente fica emocionado de contar. Por exemplo, é super comum chegar lá na clínica um paciente com uma dor no joelho, o indivíduo tem artrose no joelho, e ele chega para mim e eu falo assim, ó, vamos, pode sentar aqui. Ele fala, eu posso ficar de pé porque sentar para mim é complicado. Ou eu peço para ele agachar durante a terapia, eu não vou agachar porque dói muito o meu joelho. De fato, eu sei que dói. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai sempre trabalhando de forma evolutiva, vamos no limite até a hora que dói um pouquinho, mantém e volta. Dentro da própria sessão, você vai vendo já a melhora. E claro, de forma bem sutil, a gente vai chamando a atenção de como ele chegou para como ele saiu intra-sessão. Na própria sessão, você vai mostrando para ele ganhos. E vai incentivando que esse indivíduo faça essas coisas em casa, né? E ele vai percebendo essa evolução, ele vai percebendo que essas dores começam a melhorar, que ele vai melhorando a qualidade de vida, a sua funcionalidade, que ele começa a retornar ao trabalho, que ele começa a ficar mais disposto, que ele começa a dormir bem por conta dessa atividade. Agora, claro, existem, né, algumas estratégias que estão associadas aos exercícios sempre o exercício vai ser o carro-chefe, mas que a gente pode, e já tem evidências científicas importantes que a gente pode usar para nos ajudar. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos pensar em pacientes que reclamam de dor crônica na cervical. Além dos exercícios de pescoço, terapia manual que a gente faz, as mobilizações, manipulações articulares, que são comuns
os fisioterapeutas utilizarem, tem estudos super legais, e a gente faz isso na nossa clínica, fazendo uso de realidade virtual. A gente usa jogos em que alguns sensores são posicionados no corpo do indivíduo, ele está olhando para uma tela e fazendo aquelas atividades ao longo da terapia, porque ela se torna lúdica, eu tiro aquela barreira da cinesiofobia, ou seja, o medo do movimento, eu tiro um pouco daquela barreira da catastrofização, dele ficar pensando, se eu fizer isso amanhã eu não vou aguentar. Ele faz algo lúdico, sem perceber, e ele começa a ter melhoras em equilíbrio, em qualidade de vida, função, diminui a dor. Então, essa é uma das formas que a gente tem Mas trabalhado. ele vê aonde? Ele vê numa tela? Aonde ele vê? Na tela. A gente projeta, a gente liga um videogame num projetor, numa tela, coloca os sensores no corpo do indivíduo e ele vai realizando aquelas atividades que são propostas. Olha, que legal. Então, é super legal. E isso, o que é interessante? Todo mundo gosta. A gente pega pacientes com mais de 60 anos, por exemplo, que muita gente vai falar, ele não vai se interessar por isso. Eles adoram, porque é uma tecnologia super inovadora, é super lúdico, né? Criança, então, não vou nem falar, né? Pô, Cris, mas criança com dor crônica? Tem, infelizmente, a gente tem algumas crianças que têm dores crônicas na coluna, tem crianças que têm crianças com câncer, por exemplo, que acabam passando por um período de tratamento longo e sofrem muito de dor. Então, eles gostam muito desse tipo de atividade, né? Outras coisas que são interessantes, que a ciência veio demonstrando, é um pouco de uma outra abordagem de tratamento. Então, hoje se fala muito do mindfulness, né? Que está relacionado tudo. Está relacionado, por exemplo, a um tai chi, a yoga. Então, hoje, já tem algumas evidências científicas mostrando que esses tipos de exercícios, ou a própria meditação, são muito importantes para melhorar a dor, para melhorar a função física e a qualidade de vida de uma forma geral. Está comprovado, cada vez mais esse mindfulness, né? Nós temos estudos importantes, com boa qualidade metodológica, com desenhos importantes, demonstrando essa eficiência, né? Inclusive, tem estudos agora de 2020, né, demonstrando a importância do Hatha Yoga, do Tai Chi, o yoga, só que bacana. muitas vezes, a própria meditação. Dentro dos exercícios, né, a gente vai separar aí em exercícios de solo e exercícios de piscina. Isso é uma outra coisa que quebra muito alguns paradigmas, né? Por quê? Vou pegar exemplos típicos, pacientes que chegam lá com artrose de joelho. Estou procurando a clínica aqui, porque eu sei que vocês fazem hidroterapia e eu não posso ter descarga de peso no joelho, então eu vim aqui para fazer só hidroterapia. A gente vai avaliar paciente a paciente, são raríssimos os casos que somente a piscina seria indicado. Inclusive, tem evidências parrudas, fortes na ciência, mostrando que não há muita diferença no desfecho, no resultado, quando eu faço uma terapia em solo, uma terapia na piscina. É claro que não tem muita diferença. Eu achei que por causa do impacto, né? Tudo que você fizesse na piscina fosse melhor. Olha, Silvia, tem tanta coisa que biologicamente é super plausível, como isso, né? A gente pensar no impacto realmente gera essa preocupação. E o impacto é uma coisa que a gente cuida, só que eu tenho formas de fazer exercícios fora da piscina que também não geram grandes impactos. Então, o ambiente não é o que define, é o tipo de atividade que define. Da mesma forma, se eu esse indivíduo só na piscina e lá dentro fizer só alongamento, ele não vai resolver. É um tipo de terapia da hidroterapia? Só que se eu fizer só isso para uma pessoa com artrose de joelho, não resolve. Ele vai continuar sentindo dor. Então, na verdade, é saber o que fazer para cada paciente. E, claro, uma coisa que a gente sempre bate, né, nessa tecla para os profissionais, para os nossos alunos e para o próprio paciente. Sempre a gente tem que apresentar para ele quais são todas as opções, riscos e benefícios de cada uma delas. E aí a gente tem que, hoje, é uma vertente muito grande na área da saúde, a gente debater com o paciente, ele não é mais um ser passivo que chega ali, recebe uma conduta e pronto. O ideal é que converse com ele, mostre os prós, os contras, até para que eu possa entender quais são os valores, os princípios, os medos, né, que essa pessoa tem, quais são as expectativas que ela tem, e a partir daí, juntos, a gente traçar, momento a momento, quais são as melhores intervenções comprovadas para aquele tipo de paciente naquele momento. Então, praticamente você faz uma conversa, né? É uma parceria, você e o paciente. Exatamente, porque tem um detalhe, Silvia, quando a gente está falando de medicamento, basta o indivíduo colocar hoje no celular, que ficou fácil, um alarme, ele soa, ele pega aquela pílula, toma e acabou. É rápido, é simples. O exercício físico
é um tratamento mais demorado. Via de regra, a gente está falando de 2, 3 vezes por semana, no mínimo, com pelo menos 50 minutos, 1 hora, cada um dos encontros. Fazer exercício cansa. Fazer exercício, às vezes, dói um pouquinho. Fazer exercício suja, né? Você fica suado, você precisa de um tempo para se trocar de roupa, voltar a trabalhar. E sem a adesão ao tratamento, você não consegue ter grandes evoluções. Só que é a única forma natural e definitiva para você cuidar desses problemas. Porque, via de regra, os medicamentos, eles tiram o seu sintoma, passa o efeito do medicamento, volta o sintoma. E aí, o que você começa a fazer? Aumenta a dose. E aumenta a dose. Daqui a pouco você começa a ter uma série de efeitos colaterais. Aí fica dependente. Exatamente. E a gente não vai ter isso no exercício, né, Silvia? Sem contar que a gente começa a tratar um paciente que tinha artrose de joelho e ele melhora tudo. Ele melhora a qualidade de sono, ele melhora a relação afetiva com as pessoas. Com certeza. O desempenho sexual, vai melhorando tudo, né? O desempenho no trabalho. Então, obviamente, né, é um tipo de terapia que exige mais adesão, mas que, naturalmente, traz resultados mais duradouros. Tem estudos que mostram que se você faz, por exemplo, para artrose de joelho e de quadril, você faz um período de trabalho de 8 a 15 semanas, de 8 a 11 ou de 12 a 15, porque tem pacientes que têm efeito já mais rápido e outros que demoram um pouquinho mais, né? Mas vamos pegar um arco mínimo e o máximo aí dos estudos, de 8 a 15 semanas, se você tiver os resultados que você buscava e parar ali na 15ª semana, você mantém esses benefícios por 6 meses. Que medicamento? Olha que beleza. Não, Né? é verdade. Agora, o Cristiano, com essa quarentena, né, nessa pandemia, a migração do trabalho para o formato home office e as aulas à distância, né, agravaram ou fizeram surgir mais lesões e dores nas costas, dores no pescoço, por exemplo, né? Quais dicas de postura? O que acontece? Porque a gente tem que se adaptar agora a essa nova... Eu estou aqui, né, sentadinha, mas você tem que ter uma postura. Vamos aproveitar, a gente já está quase uns 5 minutos antes de terminar. Quais dicas de postura você pode dar? Ou então, por exemplo, também falar do uso constante do celular, né, que pode provocar essa dor cervical, algum tipo de tendinite, ficar ali o tempo todo no computador. Vamos pensar um pouquinho nessas dicas práticas que você pode dar para a gente. Vamos, eu vou trazer um monte de boa notícia agora, então, tá bom? Normalmente, então, vamos lá. A ciência, ela machuca muito a gente, porque a gente vai criando plausibilidades e raciocínios clínicos para chegar a algumas condutas, e depois, quando a gente testa isso na ciência, a gente vê que aquilo não teve resultado. Então, a ciência mais machuca do que ajuda, muitas vezes. Nesse caso, eu tenho um monte de boa notícia que eu vou te trazer. Ó, tem um estudo que saiu agora, o mês passado, um estudo turco, né? Mas que eles avaliaram se as pessoas que estavam, né, nesse momento de pandemia, onde a gente teve esse momento, aqui no Brasil, não chegou a um lockdown, né? Mas a gente teve esse distanciamento. Eles compararam pessoas que ficaram em casa com pessoas que continuaram trabalhando nesse momento da pandemia, trabalhando externamente, né? Em os trabalhos. E olha só que interessante, o que eles encontraram, né? Eles avaliaram, eles tinham dados prévios dessas pessoas com relação à incidência de determinadas queixas e pegaram depois, nessa mesma população, e fizeram avaliações para avaliar o antes e o depois da pandemia. E olha que interessante, as pessoas que ficaram em casa apresentaram maiores queixas de dor lombar, comprometimentos psicológicos e o que eles estão chamando de coronofobia. Né? Então, a pessoa tem medo de falar do coronavírus, não quer sair, já catastrofiza, falou de sair, né? Então, realmente gerando esse tipo de problema. Mas, curiosamente, essas pessoas que estão em casa diminuíram as queixas de cervicalgia, dorsalgia, que é uma dor alta na coluna, dor no ombro, dor no quadril e dor na coxa. Então, olha que interessante, né? Provavelmente, o que eles sugerem, e eu acredito que isso esteja correto, a gente pode ter 2 situações aí. A primeira é a diminuição de sobrecargas, o que particularmente, com tudo que eu acabei de falar, eu não acredito. Eu acho que pode ser mais relacionado ao estresse do dia a dia ou uma coisa que a gente está sentindo na pele. Hoje, por conta da coronofobia, a gente não vai mais no médico por qualquer sintoma.
Se eu tenho Ah, uma mas dor não no vai joelho, mesmo. que antigamente eu ia, hoje eu não vou mais no hospital para olhar meu joelho. Se É eu tinha uma dor verdade. na coluna, uma dor no pescoço, que antes eu ia no médico para dar uma olhadinha, eu falar, não, minha coluna, minha cervical vai aguentar mais um pouquinho, mas eu não vou entrar no hospital ou numa clínica É por conta isso disso, mesmo. É, né? Então pode é. ser que a gente tenha um registro menor dessas queixas. Existe esse viés, a gente nunca vai saber, né? Agora, quem continuou trabalhando fora nesse período, olha que interessante. Diminuiu queixa de cervicalgia, de dorsalgia, que é essa parte alta da coluna, dor no ombro e no cotovelo. Então, de novo, eu acho que é pelo mesmo motivo. Eu acho que é subnotificação. São pessoas que não vão buscar o atendimento clínico por conta de não quererem se expor a um risco maior, né? Agora, uma coisa que mexeu com os dois, tanto quem saiu para trabalhar quanto quem ficou em casa, foi piora significativa da qualidade de sono. Isso todo mundo É reclamou. verdade. Todo Quem fez, mundo. quem Foi saiu. linear isso aí. Foi linear. E aí, a ciência vai trazer algumas coisas para a gente, Silvia, que eu acho que são muito legais. Sabe essas coisas que eu comecei falando hoje, que a gente tem uma série de verdades que são absolutas e que a gente vai passando de pai para filho e que a ciência vem quebrando? Então, por exemplo, Uhum. hoje, os estudos mais recentes não conseguem mostrar, que são estudos melhores do ponto de vista de metodologia científica, não mostram nenhuma relação de nexo causal com manutenção de má postura ou uso de celular, por exemplo, para dor no pescoço, que até recebeu um nome, né, o text neck, que é o pescoço de texto, né, por conta da digitação. Por mais plausível que seja a gente falar, não é possível, Cristiano, é muito óbvio, né, que eu vou ficar com mais tempo com o pescoço dobrado. E É. só a ciência não suporta essa informação. A gente Ah, não tem é? de nexo causal. E nem, por incrível que pareça, algo que eu, você, né, e muita gente que está nos assistindo cresceu ouvindo. Acerte essa postura, vai te dar dor nas costas. A postura também não é uma das coisas que hoje a ciência traz relação de nexo causal. É Nossa, claro mas que isso é muito novo, né? é Tá bastante quebrando novo, paradigmas você. é muito incrível, né, trazermos essas informações. E muitas vezes é difícil até da gente convencer os pacientes com relação a isso, porque é uma coisa que está tão enraizada e que parece ter uma lógica tão grande em que aconteça, que é difícil de confiar em quem fala uma coisa dessa. Mas aí chega um momento na vida que a gente vai ter que optar, né? E a gente, enquanto clínico, enquanto professor, pesquisador, a gente opta sempre olhar o que a ciência está mostrando. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas não mostrou porque não tem como a ciência medir. Tá, se não tem como a ciência medir, como é que eu posso dizer, então, que aquele cara que fala que essa é a relação, ele pode ter certeza do que ele está falando? Se não tem como medir, não teria nem como medir nem para um lado nem para o outro, né? Sim. Então, as formas com que a gente tem hoje para medir isso não dão essa, 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 Esse essa informação. resultado que espera. Uhum. Exatamente. Outra coisa que quebra muito paradigma, né? Ah, falar para a criança não levar mochila muito pesada nas costas quando está em época escolar. Hoje também não se tem nexo causal de dor nas costas, porque quando você pega uma população grande de crianças e adolescentes que vão para a escola e avalia aquelas que usam mochila pesada e aquelas que não usam mochila pesada, você não encontra diferença estatística, né, de queixas de dores nas costas por conta da mochila. Olha só, É professor. claro, a gente tem que levar em consideração sempre os extremos, né? Se eu ficar com a minha cabeça no joelho o dia inteiro, obviamente, aquilo que eu estou fazendo com a minha coluna é uma posição tão esdrúxula que naturalmente eu vou levar a compensações e a problemas. Mas ficar um pouco mais relaxado, ou o fato de digitar no celular, não tem mostrado essa relação. Quando a gente pega pessoas que ficam mais tempo usando o celular e compara com pessoas que usam menos tempo, o percentual de dores no pescoço é a mesma para populações Olha desse, só. Mas né? impressionante essas suas considerações, de verdade. Tá, para mim É está incrível. quebrando muitos paradigmas. Quebra muitos paradigmas, né? E aí a gente vê de novo, Silvia, voltando à tua pergunta inicial, então o que fazer? Exercício. E em casa, e hoje, outra coisa legal, né? Hoje a gente tem uma série de pessoas oferecendo teleatendimento ou modelos de exercícios para se fazer em casa. Então, o que a gente dá como sugestão? Avalie quem é aquele profissional, busque o currículo dele, veja se é uma pessoa séria, competente, e se você entender que sim, legal, pode seguir, né? É claro que se você tem algum problema, que você acha que aquilo pode gerar alguma complicação, é melhor consultar uma pessoa da sua confiança realmente, né? Mas hoje a gente tem muitas possibilidades, né, de fazer essas atividades em casa.
Uma outra coisa interessante, a gente tem um estudo que saiu agora recentemente, que eu achei incrível. Sabe o que os caras fizeram? Eles pegavam pessoas que têm dor crônica e eles implementaram na terapia um item que era mandar mensagens para o celular daquela pessoa com alguma frequência na semana, engajando essa pessoa em atividades físicas ao longo da semana quando ele não estava na clínica. O que aconteceu? As pessoas que recebem essas mensagens dos seus fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, eles melhoram a dor, melhoram a função, diminuem o tempo de retorno para casa por receberem essas mensagens. Provavelmente por quê? Porque a gente percebeu que a adesão deles ao tratamento aumenta muito quando eles recebem esses incentivos por parte dos profissionais. Então, note que isso é muito importante nesse momento de pandemia, né? Porque a gente está distanciado. Então, saber que a gente pode fazer teleatendimento, eu tenho formas de conversar diretamente com o meu paciente, ou simplesmente criar menções com alguma frequência semanal, que ele receba um textinho pelo WhatsApp ou por SMS no celular dele, aumenta a adesão ao tratamento, e isso faz com que todos os desfechos relacionados à dor crônica sejam melhores. Muito bem, olha, tem muita coisa aqui que tinha para a gente conversar, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas eu acho, professor, que a gente falou o principal. Primeiro, essas novidades todas, essas quebras de paradigmas, é importante o que você colocou, que essa dor tem que ser analisada, é importante você colocar que o profissional, o fisioterapeuta, ele tem aí um leque de opções para trabalhar. Então, eu acho que a gente passou o recado que precisava, né, professor? Sem dúvida, eu acho que sim, Silvia. Eu gostaria muito de agradecer à Unip e a você por esse espaço. Eu acho que a gente traz informações muito importantes para os nossos alunos, é verdade, para profissionais, é verdade, mas para a população de uma forma geral, né? E a gente coloca as nossas clínicas à disposição das pessoas que estiverem passando por problemas de dores crônicas, né? Na grande maioria das nossas clínicas, os atendimentos são gratuitos e são disponíveis à população, então será um prazer poder ajudar. São medidas saudáveis, simples, que a gente faz na clínica e em casa, e que em alguns meses, 2, 3 meses de trabalho sério, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu acho que a Unip está de parabéns por todos esses projetos, a abertura que dá, e nesse momento para a gente fazer algo que é importante também, que é a educação em dor, né? Conhecer um pouquinho mais de tudo que significa isso e o que pode ser feito. Tá bom, olha, depois dessa aula que eu tive aí, que quebrou esses paradigmas todos, já vou me jogar no sofá, não vou mais me preocupar com posição nenhuma para assistir minhas séries, não é? Verdade. Professor, muito obrigada, viu? E até a próxima live. Silvia, muito obrigado pela oportunidade, sempre bom estar com você, obrigado ao Unip pela oportunidade e a todo mundo que nos assistiu. Até a próxima. Tá certo, só lembrando que essa live fica disponível, se você chegou agora, pode aí assistir nas nossas redes sociais. Obrigada, boa noite e até a próxima live.